Nem sempre a internet foi esse lugar que você permanecia constantemente. Você tinha que parar, sentar ali no computador e se conectar para poder aproveitar um pouquinho dessa tecnologia. E junto com isso existiam outros entretenimentos da época. TV, rádio, fazer qualquer outra coisa que não seja ficar sentado na frente de uma tela, que é o que a maioria das pessoas pensariam nessa época. E existiam várias formas de disputar o entretenimento dentro do computador. Uma delas era a internet, a web. Numa toada de seguir o que os CD-ROMs já faziam, com menus interativos, jogos de fácil alcance e, na sua maioria, gratuitos, um plugin acabou surgindo, tirando toda aquela parte chata e estática da internet e colocando um pouco mais de interatividade, muito parecido com CD-ROMs. Você agora podia ver animações, exibir vídeos e até jogar dentro do seu browser. Eles surgiriam de um tablet e morreriam por causa de um tablet. E também lançaria os bonecos de palito, ou Stickman, a um estrelato, até um dia a Nike ser processada por um deles por plágio? No começo dos anos 90, a Go Corporation estava se aventurando na brincadeira do tablet. Eles fizeram um sistema operacional focado em tablets. E esse sistema operacional seria uma nova maneira de você interagir de forma mais dinâmica com os seus tablets. E quando eu falo tablet, pensa numa coisa mais ou menos assim. Um IBM ThinkPad 700T. Que custava na casa dos seus $3.000. Para hoje deve dar uns R$35.000. Tipo um Apple Vision Pro. Como você pode imaginar, o Painpoint OS acabou não deslanchando como eles gostariam. Depois de serem adquiridos pela AT&T, uma empresa bem famosa nos Estados Unidos, não demorou muito para eles... Um ano antes de todo esse incidente, nascia a Future Wave Software, uma empresa jovem na Califórnia que queria desenvolver para tablets uma maneira mais fácil e direta de desenhar. A sua ideia era colocar a caneta uma facilidade de criar desenhos vetoriais. No caso, desenhos vetoriais são muito conhecidos pelo CorelDRAW. Eram softwares que criavam primitivas geométricas, ou formas bem primitivas de pontos e instruções. Com esses cálculos vetoriais, ele conseguia desenhar e você podia, à vontade, aumentar e diminuir essa imagem sem perder nenhum tipo de resolução, já que ela era sempre recalculada. Dado o cenário ruim da Painpoint OS, o Smart Sketch veio com um grande potencial, mas não fez muito sucesso, afinal de contas, o ramo de tablet não estava indo muito bem. Eles seguiram algumas dicas que receberam na época de não só adicionar a capacidade de animação, já que era muito bom a maneira que você conseguia desenhar o vetor, desenhos vetoriais, e também permitir que você pudesse rodar o Smart Sketch em outros sistemas. Eles pegaram essas ideias e depois de um ano lançaram o Future Wave Animator. As vendas foram muito bem, eles estavam ganhando dinheiro e o seu software realmente trazia algo novo. Um ponto muito importante em tudo isso era o plugin que eles introduziram. O Future Splash Animator veio o Future Splash Player, que eu acho que você consegue até ver que é quase um trava-língua. Por isso que eles mudaram o nome futuramente. Mas o Future Splash Player fez tanto sucesso que até a Microsoft veio a ter interesse e colocar dentro do seu portal do MSN um bloco de Flash. Digo, Splash. Depois viria a Disney. E daí pra frente o sucesso já era garantido. Mas todo mundo sabe que peixe pequeno que brilha demais acaba sendo comido pelo maior. Demoraria muito, mas no ano seguinte, a Future Wave Software seria adquirida pela Macromedia, uma empresa que já atuava em diferentes ramos de multimídia e softwares. Mas eles viram que o nome não estava funcionando muito bem e acabaram mudando para o que a gente conhece hoje, o Macromedia Flash, que lançou o famosíssimo Flash Player. A popularidade foi tão grande que sites começaram a surgir e a própria web começou a se moldar e se transformar junto com o Flash Player. Muitas pessoas queriam a interatividade, queriam a parte bonita, a parte interessante de tudo isso. Obviamente, se você mostrar qualquer site de Flash para alguém que trabalha com usabilidade hoje, vai sangrar pelos olhos. Mas faz parte, era uma época de conhecimento e exploração de como ia ser chamada a atenção das pessoas para esse novo mundo que se disponibilizava. O Flash começou a se tornar um lugar próspero não só para pessoas que queriam desenhar ou produzir alguma coisa num site web ou da Disney,
Disney interativo, mas também animadores. O próprio animador do Ren Stimp acabou criando, ele já tinha, né, algum know-how na indústria, mas ele acabou criando um desenho, uma série de episódios, fez inteiramente em Flash, que chamava The Goddamn George Liquor Show. Mas isso era só o começo do Flash. As pessoas estavam entendendo o que era possível fazer com ele. Sites surgindo, pessoas explorando. Mas ele marcaria muito mais os próximos anos. O reinado do Flash seria próspero e devidamente conturbado. E claro, quando um software acaba caindo na boca do povo, é bem rápido para ele se espalhar e pessoas começarem a produzir conteúdo disso na internet, ainda mais o Flash, que tornava tão acessível para que qualquer pessoa conseguisse desenhar, animar e até criar os seus próprios sites bonitinhos. Nessas comunidades que surgiam no começo dos anos 2000, um grupo muito particular que veio a tomar conta do Flash, animadores de bonecos de palito. Claro, tem os animadores normais, mas as animações de boneco de palito foram essencialmente especiais pela maneira simples e até complexa que ela se desenvolveu. Um dos grupos que surgiu de tudo isso, relacionado a bonecos de palito, foi a stickpage.com. Era um site que acabava recebendo muito dessas animações feitas com bonecos de palito. Óbvio, a Stickpage veio depois do Newgrounds. Mas calma aí. Quem é Newgrounds nessa história toda? Em 1995 e alguns anos depois, as coisas iam se desenvolvendo, mas Tom Fulp, que posteriormente seria conhecido por criar diferentes jogos, teria aberto o site Newgrounds. Antes era um site pessoal dele e depois acabou se tornando um grande portal para que você pudesse enviar as suas animações e serem vistas por muitas pessoas. E aos poucos foi se tornando mais e mais um centro para que mais e mais pessoas mandassem as suas animações. Os anos 2000, com aquela coisa do bug do milênio, acabaram atrapalhando muito o mundo continuar e principalmente o mundo do Flash. E especificamente o mundo do Flash de bonecos de palito, que é onde eu vou acabar falando um pouco mais. Um dos nomes mais famosos em todo esse mundo de animação de bonecos e Stickman foi a série Xiao Xiao. Foi criado por um chinês chamado Zhu Zuqiang, ou é assim que eu acho que se fala. Foi um sucesso, mas não só isso estava sendo criado de bonecos de palito, mas foi extremamente bem sucedido e bastante famoso, principalmente as suas sequências. Mas uma das coisas mais impressionantes, pelo menos pra mim nessa época, foi a primeira vez que eu vi Joe Zombie. Era uma animação que contava um pouco mais de história, usava cinemática e tentava trazer algum contexto para aquele ser tão simples. Should we go back and get Johnny? I'm sure he's fine. What the hell was that? I wanna take you on a roller coaster. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção em todo esse mundo de animação de Stickman. E eu fiquei deveras deslumbrado com tudo isso. Até que eu fui procurar minha própria comunidade, afinal de contas eu não falava muito inglês quando era bem mais novo. E nisso eu acabei encontrando um site chamado stickman.com.br. Era uma inspiração da Stickpage e de outros fóruns, mas focado no público brasileiro. Era muito bonito ver os brasileiros conseguindo, através de uma boa e velha pirataria, acessar o Flash, que na minha época era o Flash MX, e conseguir fazer diferentes animações, compartilhar, trocar ideias, críticas. Era um espaço muito próspero para animação. O que me chegou a cometer alguns deslizes, tipo esse daqui. Estou com medo. Não sinta medo. Me abrace. Estou com frio. Dê-me um beijo.
é difícil pedir muito de um adolescente de 14 anos. Como você pode ver, eu tinha inspirações um pouco mais cinematográficas do que eu conseguia executar. Uma das séries bem inspiradoras também da época, que acabou trazendo uma versão mais séria e mais até intrigante desses bonecos de palito, foi a série Castle, que também usava eles para contar uma história um pouco mais complexa, ainda sempre muito focado em combates, em violência, que era a marca registrada do Flash da época. Bem, mas eu acho que faz sentido eu falar um pouquinho de como que era a animação no Flash. Eu acabei animando, embora eu não animasse tão bem, eu entendo um pouco. Basicamente, você tinha vários quadros que você ia ver em sequência, muito parecido com as animações, né, clássicas, que as pessoas têm que desenhar folha por folha, vendo uma em cima da outra. Era uma maneira digital e mais fácil de fazer isso. Você conseguia ver o fantasma do que você estava feito, né, no quadro anterior, e na grande maioria das vezes você fazia animações quadro a quadro, algumas vezes usando interpolações ou maneiras automáticas de fazer aquela animação acontecer. E o mais interessante de toda essa questão, até das lutas, dos combates, era que você treinava alguns conceitos básicos de animação, de movimento, de impacto. Como, por exemplo, usar menos frames na hora que você vai puxar um soco para dar essa sensação de força, de esforço. E você usa menos frames durante o movimento, porque em si a pessoa não consegue ver, né, aquele movimento com clareza. Então esse tipo de conceito é muito interessante de explorar, principalmente nas animações de boneco de palito. E é interessante ver esse pedaço de tempo, como todas essas pessoas acabaram tocando um pouco na maneira de criar conteúdo de uma época passada, antes do YouTube. Nessa busca eu acabei encontrando até um comentário do Peixe Aquático. Caso você não conheça, ele tem um canal chamado Rabisco e já fez muita coisa, ele é muito grande hoje em dia. Cala a boca! Tá me ouvindo? E sinceramente era outra época. Mas uma coisa muito impactante pro Flash não era só dentro do mundo de bonecos de palito, mas em todas as animações, principalmente da Newgrounds, que gostava de explorar um pouco o quanto ele era subversivo. E quando eu digo subversivo não existem regras. Você pode fazer o que você quiser porque é um lugar livre. Livre pra você fazer violência, violência, violência. Afinal de contas, era isso que um bando de emo darkzeira, curtia Slipknot e outras coisas fazia nessa época. E eram muito marcantes algumas animações, como Happy Tree Friends. Também você podia encontrar isso em animações tipo Madness, que fazia você observar um cara basicamente massacrar vários outros. Violence, uma versão de cenas de ação, só que pro Flash. Ele gostava de contar uma história sobre uma festa de aniversário, pelo menos é isso que eu entendia, com uma música ali, alguns bonecos se batendo. Nessa época, toda a animação de Flash era basicamente um Velozes e Furiosos em potencial, que podiam ter 9, 10 sequências e cada uma mais absurda que a outra. Como você pode ver no Madness, você começava como essa pessoa só batendo em outras pessoas e matando elas, terminava com Jesus Cristo renascido lutando contra um palhaço demoníaco. Sem falar na nossa produção nacional. Afinal de contas, a Havaiana de Pau e toda a sorte de animações ali do mundo canimal tinha o seu tom de violência escrachada, exagerada. Era uma marca muito forte no Flash. Ah, moleque! Não fui eu, papai! Não fui eu, papai! Me dá essa mão, moleque! Ainda que nem todo mundo seguisse esse padrão. Outros animadores, como o Charges e o Mortadela, puxavam para um padrão televisiva, mais palatável. E no meio de tudo isso, essas muitas animações, o criador do Xiao Xiao, o Zhu Jiang, ele decidiu processar a Nike. Por causa dessa propaganda aqui. Me? I'm a legend. Ainda que ele tenha ganho na corte chinesa em 2004,
Em 2006, a Nike conseguiu um apelo e reverteu. Em 2005, nascia então a própria plataforma do Flash, um sitezinho aí pouco famoso, sabe? Um tal de YouTube. Mas não se preocupe, que a comunidade de bonecos de palito estava em alta ainda. No mesmo ano foi lançado um software chamado Pivot Stick Animator. Ele era uma maneira bem simplificada e direta de você fazer animações de bonecos de palito. Era totalmente focado nisso, era quase que um sub-flash, um flash focado só em boneco de palito, pra ver quão famoso o negócio era. E digo mais, a comunidade de pivô existe até hoje. O mundo continuou e as animações de Stickman só ficaram mais fáceis de fazer e mais gente acabou fazendo. Essa famosíssima aqui. Essa animação ficou tão popular que chegava por e-mail, chegava por diferentes lugares, as pessoas compartilhavam, mas muita gente boa acabou saindo desses fóruns. Eu mesmo lembro de um pessoal lá da Stickman que acabou iniciando no próprio YouTube e se tornando bastante famoso. E outra pessoa que acabou viralizando no Facebook, principalmente, mas depois portou pro Instagram, foi a Raposinha Sapeca, feito por um cara também desse fórum de animação. Estourou isso aí de um jeito no Facebook, que até hoje o perfil lá da Raposinha Sapeca é bem grande. Um dos animadores famosos, que se eu não me engano o nome dele era Alucard no fórum, ele não só continuou brincando com animação, como chegou a lançar um jogo que tá na Steam, chama Lost in Hell. E esse mundo de bonecos de palito foi grande, próspero e com muitas animações, como você pode ver. Você podia criar paródias. E o que é mais fácil do que criar paródias com sprites de videogame, que já eram bem fáceis de serem extraídas. O cara acabou criando uma animação chamada The Rise of the Mushroom Kingdom. Era a história do Bowser, que tinha assassinado o Mario em uma de suas aventuras, e todo o reino do cogumelo se juntava para invadir o castelo e matar todos os serviçais do Bowser e ele da maneira mais violenta possível. Era um mundo de você pegar tudo que não podia ser feito e fazer tudo de uma vez em uma animação, colocar num portal e ser visto por milhares e milhares de pessoas. E quando tudo não parecia pra ficar melhor, você já encontrava outros níveis de animação. Você também podia ver esse tipo de animação que trazia uma paródia de CS. E muitas animações me marcaram nessa época, mas uma que teve um gosto especial, que você olha e quase fala: pô, tem aquelas animações super básicas e tem isso? Nem parece que foi feito no mesmo software. Happy Wheels era um tipo de jogo que pegava todo mundo. Você montava seu boneco, dava meia hora de risada ali e você podia rodar isso na maioria dos computadores. Nem todo mundo tinha computador, acesso nessa época. Tinha que ir não só na Lan House, como às vezes você estava no colégio ou em algum outro lugar que tinha um computador e você podia acessar e brincar rapidamente com esses joguinhos web.
aquele labirinto que você fica tentando passar sem encostar, né? Até me lembra um brinquedo de choque que tinha antigamente. Foi lá pra versão 4 do Flash, ou 5, que foi introduzido o Action Script. Com isso você conseguia ter toda uma linguagem de programação que você podia definir. O que isso vai fazer quando essa outra coisa acontecer? E aos poucos foi ficando mais e mais complexo, com capacidade de criar jogos realmente únicos. Isso que eu nem comentei, nem fui muito a fundo, da quantidade de jogo hentai que tinha dentro da Newgrounds, já que a segunda coisa que adulto mais gosta do que violência é sexo. Então você consegue imaginar que existia tipos de jogos bem famosos na época, que eram jogos de encontro. O que será que acontece no final do encontro? Mas para falar de jogo, eu tenho que falar do próprio criador da Newgrounds. Ele criou o Alien Hominid, que era uma espécie de Metal Slug-like, que rodava diretamente no seu browser e tinha gráficos interessantes. E óbvio, muita violência, mas bem cartoonizado e simplista. Foi tão impactante o Alien Hominid que acabou sendo lançado para outras plataformas como PlayStation e Xbox. Posteriormente, ele foi abrir um estúdio, a Behemoth Studios, que teriam outros jogos com um estilo bem característico, mas com as suas peculiaridades. Mas uma coisa que chamava bastante atenção era as grandes empresas trazendo os seus mundos para o Flash, como a gente pode ver na Disney, Simpsons, Pokémon. Todos esses sites tinham a sua gracinha de interatividade e pegavam alguma marca já bem consolidada. E uma que foi muito esperta em fazer isso foi a Adult Swim, como todo esse mundo de Flash, feito para adultos, mas consumido pela grande maioria adolescentes e jovens. E um dos jogos mais famosos deles foi o Surgeon Simulator, Amateur Surgeon. Era uma brincadeira com jogos que eram bem famosos na época de boneca, que você tinha que trocar a roupa ou às vezes montar um bolo. E ele brincava isso, só que trocava toda a questão da roupa para você fazer uma cirurgia de forma amadora. Todo esse gênero geraria aquelas questões com a Elsa do Frozen. Havia muitos point and clicks também, que era uma maneira simples de você criar um jogo. E você podia explorar diferentes caminhos, diferentes maneiras de resolver um problema ou de tentar solucionar um conflito. Geralmente terminava em violência, desculpa, eu sei que é repetitivo. E até uma maneira de rebeldia que existia em toda a comunidade de Flash e de animação. Pega o seu pequeno bonequinho com uma máscara ali e vai assassinar todo mundo no escritório. Se existia muita animação de boneco de palito, imagina a quantidade de jogo que você conseguia ver. Mas um que acabou brincando com diferentes estilos dentro do próprio cenário de Flash foi o próprio Xiao Xiao, que apesar dele ter uma sequência, ele seguia meio que não uma sequência de história, mas sim das criações. Um dos jogos que eu lembro que eu cheguei a baixar em algum CD-ROM, que sempre vivia ali pelo meu computador, era um chamado Yeti Sports, que você basicamente usava um Yeti, arremessava pinguins de diferentes formas em diferentes esportes. No mundo de clique jogos e afins, começaram a surgir em Farmville ou Candy Crush. Todos nasceram dentro do Flash. E 2005 foi um ano de muita coisa, porque afinal de contas, o YouTube tinha nascido, tudo estava indo bem pro Flash, nada podia dar errado. E foi nisso que a Adobe decidiu gastar 3,5 bilhões na macromídia, conseguir todo o seu hall de produtos e, claro, o Flash, que era um macromídia Flash, virou o Adobe Flash Player, que é basicamente como ele é reconhecido hoje em dia. Claro, a Adobe estava pronta para estourar, ia ganhar rios de dinheiro, essa ia ser a nova plataforma, mas a maré estava mudando nesses próximos anos. O Flash não era conhecido por ter uma boa performance. Ele funcionava muito bem nos computadores, mas ele era pesado, às vezes um pouco faminto por memória demais. Além disso, nunca foi conhecido por ser a plataforma mais segura que existia, principalmente na web. Ele tinha que acessar diretamente o computador da pessoa, tinham dificuldades em parar esse tipo de invasão, esse tipo de contato. E não é nem estranho quando eu entro lá no site antigo da stickman.com.br e a maioria dos arquivos acabaram apenas se tornando vírus. O mundo estava mudando, mas a web estava mudando muito. O que ela estava se tornando era algo um pouco mais interessante. Com os padrões sendo atualizados e o HTML5 chegando, a maneira que você executava e conseguia essa multimídia estava se modernizando, se tornando mais fácil e adaptada a um código muito mais aberto e muito mais simples de ser utilizado. Os pregos foram caminhando quando, alguns anos depois, o YouTube decidiu
colocar a sua versão em HTML5 só para começar a testar, para ver a adoção, para ver como as coisas funcionavam. Funcionaram muito bem. No lado de toda a tecnologia HTML5 também veio a surgir um brinquedinho aí que a gente conhece bem. O iPhone foi lançado em 2007 e a gente tinha pessoas velhas normais e depois a gente tem... O mundo acabou mudando bastante com isso. E a não adoção do Flash no iPhone já foi um primeiro prego ali no caixão do Flash. E não havia nenhum interesse da Apple em poder suportar o Flash. Afinal de contas, eles estavam indo para algo muito mais móvel, que precisava consumir menos memória. O que melhor do que o HTML5? A maior ironia de tudo isso foi em 2010, quando uma carta de Steve Jobs sobre os meus pensamentos sobre o Flash. Seu primeiro ponto era que produtos da Adobe eram deveras proprietários. E olha quem diz isso, não é? Ele até se justifica na carta, tenta falar, a gente tem, sim, softwares proprietários, mas a web tem que ser aberta e livre. Bem, se você acha que a web é livre, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo sobre metaverso, que a gente já vive nele, hein? Mas, por outro lado, as críticas de Steve Jobs eram devidamente válidas. A questão de segurança era muito importante e, claro, o consumo de memória era muito grande para os seus pequenos bebezinhos, seus iPhones. Para ele, a modernidade web não precisaria mais do Flash. Um momento marcante para toda essa história foi quando o iPad foi lançado sem nenhum interesse ou sequer suporte pela Apple. Igualmente o iPhone, mas tablet parecia ser um lugar tão próspero para multimídia, mas a Apple não arredou o pé. E não era só o Steve Jobs que trazia isso, né? Muita gente já na comunidade comentava como o Flash estava se tornando esse prego no sapato. O Flash foi criado na era do PC, numa era de mouse e teclado. Ele não será mais necessário. A internet não precisará mais dele. Nos anos seguintes, o Flash iria morrer aos poucos. A própria Adobe tirando ele do hall de plataformas importantes e até mesmo adotando muito das tecnologias em HTML5. A multimídia na web tinha ganhado um mundo novo e ao mesmo tempo visto que esse mundo ele poderia ser melhor e mais acessível. Então o Flash foi minguando como essa plataforma inovadora, mas que viveu o tempo demais para ver o seu próprio fim. Em 2017 ele já não receberia mais suporte. Em 2020 foi decretado o fim oficial do Adobe Flash. O Flash foi muito importante para muitos animadores, muitas animações. O mundo mesmo acabou adotando muito do seu estilo e muito das artes que foram produzidas. Muito do que a gente vê hoje vem desse mundo cheio de novidades e muita gente que é animador também aprendeu muito sobre animação dentro do Flash nos anos 2000. A sua importância é incontestável e ele acabou não só se tornando uma tecnologia interessante, importante, como peculiar. O Flash desapareceu e hoje em dia tem muita gente que nem vai saber o que é um Flash, quem era Flash. Coisas como jogos de celular, muitos se inspiram na maneira que muitos jogos de Flash eram. Muito surgiu e muitas pessoas continuaram, como a gente pode ver. E a grande realidade é, eu quis fazer esse vídeo porque eu cresci numa comunidade desse fórum. Acabei fazendo amigos que eu carreguei pra vida. São amigos próximos meus e eu acho incrível como uma comunidade de animação tem não só essa pequena história, como diversas histórias que tornaram e moldaram como a interface e a própria comunicação é feita hoje em dia. É extremamente interessante como o Flash foi uma plataforma e como Ícaro, Flash voou demais perto do Sol e acabou caindo na sua própria armadilha de ser uma plataforma corrida com vários problemas. Bem, pessoal, é isso. Trouxe um pouquinho sobre Flash. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma animação, algum jogo que você gosta ou algum outro ponto que você acharia interessante? Comenta aí embaixo, deixa seu like, faz a sua inscrição. Quer saber um pouco mais sobre a origem do Banco Imobiliário? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Valeu, pessoal, e falou!